Alguns me perguntam, pastor, eu não sei evangelizar. Já sou crente há muitos anos e tenho dificuldade de pregar a palavra de Deus. É simples, vou dar uma dica para você através de evangelismo criativo. Venha comigo no canal Além da Imaginação. Eu quero te explicar algo muito importante. Todas as pessoas existe uma porta de entrada para receber o evangelho. O livro Fator Melquisedeque, ele explica que toda cultura, todos os povos e etnias, Deus deixou uma porta de entrada para que o evangelho entrasse. E eu lendo este livro, eu tive um grande entendimento de evangelizar, baseado em quê? Observar o que cada um tem a oferecer e o que eu tenho para oferecer a ele. Eu tenho que estudar esta pessoa, eu tenho que estudar aquela etnia. Por isso que existe o curso Missão Transcultural. E uma das aulas que estudamos é Antropologia Cristã. É necessário, quando você vai namorar uma menina, você observa os detalhes, a cor da roupa, a roupa que ela usa. Você começa a fazer um mapeamento da pessoa ou da namorada. No sentido mais evangelístico, é a mesma coisa, semelhantemente a você ser um vendedor. Você vai estudar o produto, você vai ter a noção de marketing para transmitir a mensagem ao cliente. O que eu te ensino é que você estude o ambiente que você quer adentrar. E você descobriu a porta de entrada, por ali você começa a semear o evangelho. Mas eu quero te falar, a maior revelação é a revelação do Espírito Santo ao invés do método. O método é muito importante. O método é importante, a prática é importante. Mas João 16:8, você precisa compreender. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Você só é instrumento. Vou dar algumas dicas e exemplos de evangelização. Eu sou pastor, sou evangelista, tenho um trabalho na área de missiologia e um exemplo prático. Eu tinha um contato com um contador e nesse escritório um dos contadores tinha nojo da minha cara, não gostava de mim. Isso não é problema, para mim não é problema. Ao invés de eu virar a cara para ele, eu tenho que conquistá-lo. O que eu fiz? Simplesmente, em um certo momento, estava tomando refrigerante, ele e ele tomando um suco de laranja, e eu observando ele, eu comecei a fazer elogio em relação ao trabalho, que ele era um bom contador, que ele tinha um trabalho muito bom, por isso eu era cliente daquele escritório. Então eu comecei a desarmar o coração dele daquela figura pastoral. E na hora de pagar a conta, eu paguei primeiro a conta, porque eu fui embora primeiro, e ao pagar a conta, quando ele chegou no caixa e foi pagar a conta, a moça do caixa falou assim: o pastor já pagou para você e para todo mundo. E ele falou que foi uma honra conversar com um rapaz inteligente que nem você. Eu deixei uma pulga na cabeça dele, porque ele se tornou meu inimigo me odiando, apesar que eu não tinha feito nada por ele. Quando eu cheguei 3 dias depois no escritório, o comportamento dele mudou para comigo, porque eu usei uma tática. A Bíblia fala que o ódio excita rixas, mas o amor cobre todos os delitos. Eu desestruturei ele com a tática do amor. Cada caso é um caso. Você deve analisar cada caso na sua particularidade. E este contador, ele desarmou o coração e falou assim: eu tinha uma má impressão daquele pastor. Mas quando eu honrei ele, no momento que ele me desonrava, mudou-se o conceito. É uma tática, certo? Às vezes você tem um contato com tribos. Quando eu falo tribos, tribos urbanas. Gótico, punk, emo, turma do skate, surfista, sertanejo universitário. Cada um tem uma linguagem.
Você nunca vai chegar num sertanejo universitário, o homem de bota, de chapéu, e falar de heavy metal. Ele vai pular fora, filho. Você tem que descobrir qual é o gosto dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ganhando a confiança, ele vai abrir o coração para você. E você, ao lidar com um metalheiro, cabelo grande, o cara tá cheio de pis, cheio de tatuagem, você tem que ter outra linguagem, filho. A não ser que você não queira evangelizá-lo. Mas se você tem um intuito de evangelizar esse elemento, você tem que compreender que ele tem uma linguagem própria. E você só vai adentrar nele através dessa linguagem. Você estuda o gosto, a maneira e as demências dessa tribo. Quando você observa, um é depressivo, o outro é agitado, o outro foi desprezado pelo pai, pela mãe, um usa droga por rebeldia. Você estudou, você vai mapeando gradativamente os indivíduos. Você vai ter a palavra específica e o Espírito Santo vai te ungir, te capacitar para que a palavra adentre ao coração desse ser humano. E você vai ganhar ele para Cristo com facilidade e não gastar muita saliva. Se você pega uma pessoa que é revoltado, que ele está revoltado com o mundo, ele está passando por um quadro de dificuldade terrível, honre ele, dê amor, carinho, atenção, valorize ele, porque às vezes ele não foi valorizado no trabalho, não foi valorizado pelos pais, foi desprezado pelos amigos através de bullying, ou ele tem um comportamento diferente, ele é meio nerd ou meio estereotipado. Entenda que essas pessoas ele tem um círculo isolado de amizades. Quando você mostra que você é um amigo e que aceita ele como ele é, ele passa a abrir o coração para ti. E você vai descobrir os tesouros escondidos que está no coração deste ser humano. Abordagem. Como eu faço uma abordagem? Fez o estudo, o mapeamento, estuda a maneira correta para abordar. Pode ser através de um convite, um café da manhã, um almoço, uma janta, chamar esta pessoa para andar de bicicleta. Se você escreve um livro, observa se ele tem uma capacidade literária para ele fazer um prefácio para ti. Valorize ela no que ela tem como potencial, porque geralmente essas pessoas têm um potencial muito grande, mas não é valorizado. E vai puxando ele aos poucos, mostrando que ele é importante para você e para Deus. Quando menos espera, aquela resistência, ela é dissipada no coração dele. E quando você falar de Jesus, ele vai estar com o coração mais aberto, porque você é amigo. E quem é amigo, respeita um ao outro. E geralmente, dificilmente uma pessoa não aceita oração. E se você falar, você é meu amigo, e eu me preocupo contigo, eu posso orar por você? Ele vai aceitar a oração e às vezes você nunca falou do evangelho para ele. Eu já convivi com pessoas que eu fiquei 6 meses sem falar do evangelho. Ganhei a confiança, ganhei o carinho, ganhei o respeito. Posso orar para a tua família? Posso. Porque acontece nesse inteirinho, um filho está doente, um irmão foi acidentado e foi para o hospital, alguém aconteceu uma briga e você vai ser o canal de solução. Então você viu que ali existe uma porta de entrada e é o seu momento de realizar este papel. Por exemplo, meu amado, você conhecendo o indivíduo, o seu amigo, conhecendo profundamente, você já tem uma estratégia montada para abordá-lo, certo? O que você precisa compreender é o momento de entrar. Uma vez, um ateu falou para mim assim, eu sou ateu graças a Deus. Inconsciente, ele falou que ele já não é ateu. Mas tem pessoas que querem chamar a atenção, ele quer causar tumulto. Você tem que perceber para você não se irritar. Eu sou ateu graças a Deus. Tá mais por fora do que água de coco, um camarada desse. Não entendeu nada. O outro, uma vez, chegou numa conversa que não tinha nada a ver com ele. Eu não quero nem falar a situação, quem é a pessoa, se aconteceu comigo ou com outra pessoa. Ele falou assim, eu não acredito na Bíblia. E o outro falou assim, você não acredita na Bíblia? Ele falou, não acredito, porque a Bíblia foi escrita por
homens. Ele falou, é claro que tem que ser por homens, porque cachorro e gato não escreve Bíblia. Quando você leu Platão, você estudou filosofia, você estudou sociologia. Quem escreveu esses livros? René Descartes, Auguste Comte, Victor Hugo, enfim, alguém escreveu, certo? E por que você acredita neles? Então, se o homem escreveu a Bíblia, é claro que você está fazendo uma afirmação positiva, porque elefante, gato, coruja não escreve Bíblia. Tem que ser escrito por homem. Ele já deu uma cortada, porque ele viu que era uma provocação. Ele queria fazer um teste de conhecimento. Subsequente, ele fala assim, eu não acredito em Deus. E ele falou assim, mas Deus acredita em você. Outro corte que esse crente deu. É um crente maduro, um crente inteligente. E esse crente evangélico falou assim, no que você acredita? Eu acredito na teoria da evolução. Então você acredita que o homem veio do macaco? Ele falou, creio. No caso, eu não posso discutir com você, porque o seu DNA é de macaco e o meu é de homem. Provavelmente, você, ao invés de evoluir, você degenerou. Então, meu amado, você deve repensar os teus conceitos. E para dar o golpe final, o crente fala assim, mas a Bíblia fala de você que é ateu. Ele falou, a Bíblia fala de mim? Fala que você é um nécio. Ele falou, mas o que é nécio? Ele falou, tolo. Existem muitos tolos influenciados pelas universidades que não têm um conceito formado de Deus. Então a Bíblia fala de você. Esse cara ficou tão atormentado que ele começou a querer estudar mais sobre Deus. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu só sei que o crente soube usar os métodos normais para combater uma linha do ateísmo. E ao lado tinha um rapaz que era mestrado, que ia estudar na Austrália, que era também ateu. Ele falou assim, gostei do teu argumento, porque ele veio aqui para te provocar, para te humilhar, porque ele tem hábito de pegar pastores, missionário, crente e humilhar, porque ele tem bastante conhecimento. E você foi muito firme na sua colocação. Por isso que eu admiro pessoas que estudam. Esse caso é um dos casos específicos. É claro que você não vai dar patada em todo mundo. Você tem que entender a revelação do Espírito para você adentrar. Aquele camarada não queria conhecer Deus. Ele queria provocar e humilhar. No final, ele saiu humilhado. E outra coisa para você entender especificamente, eu tenho um amigo que é pastor e ele era seminarista. Ele estava no ônibus, segurado ali no ônibus, estava um padre, estava uma freira e estava uma mulher grávida. E Deus tocou no coração dele e falou, evangelize esta mulher. Ele falou, mas como eu vou evangelizar sem conhecer no meio de um padre, no meio de uma freira? E naquele vai e vem, o ônibus para ali no cemitério. Ao parar ali, veio na cabeça dele automático, porque ele vinha orando, pedindo uma estratégia para Deus, para adentrar, para falar com essa mulher. E naquele momento, ele fala uma palavra assim, contraste, né? Aqui parece um contraste. E o padre fala assim, contraste de quê? Ele falou assim, essa mulher aqui grávida representa o início da vida. E olha aqui de lado, o cemitério, o fim da vida. Aí o padre, interessante essa reflexão, é verdade, a mulher grávida, início da vida. E o cemitério, o final da vida. Falou, é ali que todo mundo vai, pobre e rico. E quando o ônibus já estava perto para descer em outro ponto, ele batendo um papo legal ali com as turmas, ele fala assim, senhora, a senhora precisa aceitar a Jesus. E ela começou a chorar, porque ela era desviada. Eu só sei de uma coisa, quando ela ganhou o neném, ela morreu no parto, mas naquele momento ela reconciliou. São táticas que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Então Deus, ele nos dá método. Então você tem que obedecer às instruções do Espírito Santo. Você obedeceu, você vai longe. Se você não obedeceu, você vai quebrar a cara, porque tem o momento certo. Vou te ensinar uma tática simples, antiga e bonita e romântica. Essa folha aqui é você, certo? Você observando essa folha, que é você limpo, puro e perfeito, essa folha que é você sonha e tem desejo de conquista. Só que um dia da sua vida, você sonhou casar. E quem casa, quer casa. Aí você casou. É um sonho, casou.
Depois do sonho veio a monotonia, veio o vazio existencial, começou a ter as dificuldades. Você resolveu comprar um carro. Comprou um carro, viajou para o Pantanal, foi para São Paulo, Curitiba, voltou para a tua casa. Volta à mesma origem. A origem da dor, a origem do sofrimento. Cresceu, ganharam mais dinheiro, vamos viajar. Foi para Dubai, França, Paris, Catar, Afeganistão, Iraque, foi lá no meio do Estado Islâmico, andou, voltou feliz da vida. Chegou na sua casa, o vazio existencial começa a voltar de novo. Isso representa um ser humano vazio de Deus. Um ser humano que não tem Deus. Chegou um período que a crise emocional tomou conta do teu coração. Falou, eu vou me matar, minha vida não tem sentido. Tentou cortar os pulsos. Não, pode ser que dói muito e não dá certo. Vou criar uma tática melhor. Vou pegar uma arma e vou me matar. Quando esta mulher ou este homem tentou se matar, observe uma coisa, que Jesus é a segunda alternativa. E alguém falou que Jesus poderia preencher este vazio existencial. Alguém pregou no passado, desarma a arma, ou seja, desarma o coração. Vou tentar com Jesus. Se não der certo, eu vou me matar. Mas é a última tentativa. Desarmou o coração e esse indivíduo descobriu que Jesus morreu por ele e amou ele antes da fundação do mundo. Moral da história, um evangelismo de quebra-gelo. Você está no meio de um povo, está batendo um papo, você pode usar diversas dinâmicas para o ser humano que é drogado, outro que é alcoólatra, fala do amor de Jesus sem agredir a religião. Eu uso essa tática para evangelizar jovens, adolescentes, velhos. Em qualquer lugar eu uso essa tática. Usei isso aqui na África, juntamente com minha esposa. Aqui há um papel em branco. E ali todo mundo aplaudiu porque é uma dinâmica simples, fácil de ser aplicada. E você não está impondo nada. E todo mundo compreende, é uma forma descontraída de falar de Deus. Neste momento, inscreva no canal, eu conto com a tua cooperação. Está acima o Facebook, Instagram, dê um like e divulgue este trabalho, porque a finalidade é missionária. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém.